Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass maravilhosa. A última desse ano, só desse ano, mas a gente já está preparando Masterclasses incríveis para vocês no ano que vem. Já estão várias aí no forninho para que vocês curtam bastante aí o que a gente tem para oferecer para vocês através desses conteúdos que nós sempre trazemos aqui com convidados tão especiais, tão incríveis, que tem tanta coisa para compartilhar com a gente. A Masterclass de hoje, né, é extremamente esperada para a gente falar um pouco sobre incentivos governamentais para a imigração do governo do Quebec, no Canadá. E eu sei que tem gente muito ansiosa por essa live. Então, para quem está perguntando aí se fica gravado sim. Fiquem à vontade para vocês olharem depois. Vai ser muito legal aí para vocês ao longo desse ano que vem com a gente, olhando e revendo masterclasses aí. E para quem não me conhece, né, eu sou a Denise Januário, eu sou aqui coordenadora de currículo e aprendizagem da DIO e estou sempre aqui com vocês para trazer conteúdos muito pertinentes, importantes, que vão ajudar vocês na internacionalização de carreira. Para quem não sabe, essas masterclasses estão patrocinadas pelo DIO Global, que é o plano premium da DIO, né? Da DIO, que faz você se preparar para a sua vaga internacional e te oferece recursos para que você se prepare para a sua primeira entrevista em inglês aí, entre 6 meses, a partir de 6 meses aí trabalhando sério com a gente, estudando sério com a gente, tá? Mas, para quem não conhece ainda como funciona a nossa metodologia, eu vou trazer um vídeo do Igla explicando para vocês como é que funciona a nossa metodologia. Nossa metodologia, gente, é proprietária. Nós criamos essa metodologia para ajudar vocês a alavancarem aí e conseguirem alçar voos mais altos através da nossa metodologia, através do DIO Global, para que vocês possam internacionalizar a carreira e terem muito sucesso aí numa carreira internacional para quem sonha com isso. Então, vamos lá, vamos ouvir sobre o método GROW, que é o nosso método que permeia todos os benefícios que estão dentro do DIO Global. Vamos ouvir o Igla falar e já eu volto com vocês. A construção da nossa metodologia no DIO Global é desenvolvida em torno de um acrônimo que sintetiza toda a nossa expertise, chamado GROW. G significa Global Experience, que é um alto nível de conhecimento compartilhado em nossas masterclasses semanais, por um expert de referência e com experiência internacional em tecnologia, com temas que te preparam para uma carreira global. O R significa Rise, que envolve uma experiência educacional capacitando você para um novo nível de inglês, com situações reais do cotidiano do universo tech, treinando seu listening, speaking, reading e writing, além de ter aulas de conversação ao vivo com professores estrangeiros, tudo dentro do English for Tech, um curso criado seguindo o Common European Framework de Reference for Languages, que é um padrão internacional reconhecido. Mas espera, o Rise tem muito mais. Ele envolve a sua preparação 3 vezes mais rápida no mercado, com formações que te preparam para as carreiras do futuro, como Machine Learning, Python, IoT e muitas outras. O O é sobre Opportunities, um espaço que te coloca frente a frente com as melhores vagas globais de grandes empresas de tecnologia, chamado de Job Board, onde nós disponibilizamos todos os requerimentos para você se preparar para o processo seletivo e se destacar. E por fim, nós temos o W de WISE, que é o seu momento com o Global Community, um grupo para abrir as portas de network, onde você compartilha conhecimento, troca ideias, se conecta com pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu ou que já conquistaram oportunidades internacionais e que vão ajudar você também
a acelerar a sua carreira e desenvolver o seu inglês. Comece agora a sua nova jornada para acelerar a sua carreira internacional. Viva essa experiência internacional com o Deal Global e alcance os seus objetivos profissionais. Vamos juntos? Pessoal, vocês conseguiram ver o vídeo todo? Ele deu uma travadinha aqui para mim, mas acho que vocês conseguiram ver tudo, né? Bom, vamos lá então para o que interessa. A parte mais importante esperada da noite. Ai, Kim, perdão, não sei o que está acontecendo, gente. Eu sempre faço com esse microfoninho aqui, mas vamos lá. Vamos lá, que quem vai falar vai ser o Hércules, então fiquem tranquilos. Vamos lá. Hércules, vou começar agradecendo por você ter topado participar com a gente novamente. A gente está muito feliz de você estar aqui. E fica super à vontade, aí o palco é seu, pode falar o que você precisar. E se quiser fazer uma palavrinha aí de boas-vindas para o pessoal, fica à vontade. Obrigado, Denise. Obrigado a todo mundo, na verdade, da DIL, né? A gente já tem uma parceria longa estabelecida, para aqueles até que não estão cientes ou que tenham chegado agora. A gente do governo do Quebec já até chegou a financiar, inclusive, um bootcamp destinado ao Quebec, que é o Quebec Java Digital, com o objetivo de, talvez desde o início, dar uma sensibilizada em vocês sobre essa oportunidade de imigração, sobre esse caminho, na verdade, que está disponível. E fico muito feliz que, né, com toda essa solidificação de parceria, que a gente, né, que vocês principalmente continuem convidando a gente para poder participar. É sempre bom ter esse momento realmente para poder não só explicar, mas sensibilizar um pouquinho sobre como é que funciona, e principalmente, que eu acho que esse é um ponto, acho que chave durante qualquer processo, né, que envolve essa parte de migração, que é a parte de fazer uma reflexão, né? Eu acho que como qualquer tipo de programa de migração, seja, né, qualquer passo em torno da imigração, ela envolve muita reflexão sobre quem você é e aonde você quer chegar. Então, acho que mais importante trazer essa live para poder trazer esclarecimento sobre desde o que é o Quebec, mas também quais são os caminhos envolvidos e, enfim, todo o processo envolvido ao longo desse percurso de vocês. Obrigado mais uma vez, e meu nome é Hércules Castro, eu faço parte do governo do Quebec aqui no Brasil, do escritório, sou adjunto de imigração, e sou eu que vou estar com vocês aí pelos próximos 45 minutos para poder falar um pouquinho e tirar dúvidas. Perfeito. Muito obrigada mesmo, Hércules. Com certeza a gente vai contar com você para outros momentos. Para quem já é de Global, gente, nós temos já Masterclass com o Hércules e, como ele falou, também a formação. Então, fiquem super à vontade aí para explorar o Bootcamp, né? Que você falou, né, Hércules? Perdão. Fiquem à vontade para explorar aí todo o conteúdo que o Hércules já compartilhou conosco e que ele ainda vai compartilhar, que nós vamos fazer outras vezes aqui. Bom, como você está sendo muito esperado para essa noite, quero deixar com você a palavra, vou compartilhar sua tela. E, pessoal, nós vamos deixar as perguntinhas mais para o final, tá bom? Mas fiquem super à vontade, vão conversando aí no chat entre vocês, fazendo o networking de vocês. Por favor. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer essa apresentação de uma maneira bem menos formal possível, né? Para a gente poder conversar principalmente sobre os incentivos governamentais para a imigração. De novo, assim, tentando... Acho que, em geral, vou tentar abarcar nessa live alguns pontos, né? Número 1, para aqueles que estão chegando agora, que não têm conhecimento sobre Quebec, sobre, né, todo o processo. Eu vou falar no iníciozinho um pouquinho sobre o que é imigração, mas, para além disso, as vias que estão disponíveis e como atuar. Então, essa é a live principal, Incentivos Governamentais para a Imigração, o governo do Quebec, Canadá. Então, de novo, meu nome é Hércules Castro, eu sou adjunto de imigração. Eu sou graduado na parte de Relações Internacionais, na verdade, tenho mestrado na área de Propriedade Intelectual pela FMG, e hoje, realmente, eu venho atuando principalmente nessa ponte, né? Eu atuo como adjunto de imigração pelo escritório do Quebec aqui em São Paulo. E aí todo mundo pergunta, mas o que você faz? A minha função principal, na verdade, são duas, né? Eu faço, número 1, essa sensibilização para vocês, que é o que a gente chama de promoção, tentar sensibilizar vocês sobre o Quebec, sobre o que é a região, qual que é a maneira, né, quais são os programas que funcionam, basicamente esse conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. E, para além disso, eu auxilio essas empresas justamente durante, né, a execução de alguns programas de recrutamento que a gente executa, e eu tento fazer a ponte entre os profissionais que estão mais bem conectados com as empresas do Quebec.
Então, auxilio essas empresas a recrutarem os melhores talentos aqui no Brasil. É por isso que, já adiantando, eu peço muito para vocês, sigam a gente nas redes sociais, principalmente no Escritório do Quebec, pode me seguir também, o que vocês acharam melhor, toda essa parte do LinkedIn, todas as vagas que a gente abre, né? Obviamente que a gente compartilha sempre com a DIL, né? A DIL é a nossa principal ponta com vocês de compartilhamento, mas assim, vai estar lá as próximas ações, tudo, e que eu vou explicar para vocês. Então, meu objetivo hoje, de novo, para aqueles que não conhecem, é explicar sobre o Quebec e explicar sobre a particularidade do Quebec em relação ao Canadá como um todo, né? Contextualizar vocês sobre essa força que é, na verdade, toda a questão da língua francesa, enfim, tudo mais. Em segundo ponto, eu vou ensinar para vocês como é que forma, para vocês que pensam de uma maneira mais rápida, conseguir diretamente trabalhar no Quebec, né, e migrar uma via mais rápida, temporária. Em segundo ponto, que é uma via permanente, que é uma via um pouquinho mais lenta. E assim, né, vou destrinchar ao longo do processo. E principalmente essa parte né, pensando em todo o programa de imigração, eu vou falar principalmente dos serviços que estão abertos aos imigrantes, que é justamente essa parte de incentivos governamentais, né? O que o Quebec te oferece além daquilo que você já talvez receberia de outros lugares? Qual que é o acolhimento que te fornece? De que maneira que isso vai acontecer? Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre esses serviços e, para além, vou dar algumas dicas, na verdade, sobre como vocês vão se preparando para esse percurso internacional, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, então, sobre o Quebec. Talvez, e fiquei muito feliz hoje, algumas pessoas, umas 2 ou 3 pessoas mandaram mensagem hoje falando sobre o Quebec, falando assim, eu fiquei muito feliz com essa live, fiquei muito feliz que já estava para acontecer e tudo. Algumas pessoas já têm conhecimento, porque, como já mencionaram, já viram. Outras caíram agora para poder entender um pouquinho. Mas mais importante, talvez vocês pensarem que talvez vocês já conheçam o Quebec e talvez nem saibam. Ou que vocês já esbarrem ou consumam, na verdade, coisas do Quebec e não tenham ideia. O que eu quero dizer com isso? Aqui está um retrato, na verdade, do Quebec, né, que é uma brincadeira, mas acho que retrata muito bem a realidade do Quebec. É o número 1, por exemplo, alguns pontos marcantes, né? Cirque du Soleil. A maioria das pessoas acham que o Cirque du Soleil é um circo francês, né? Na verdade, é o circo do Quebec. O Quebec, na verdade, tem essa marca em torno das escolas de circo mundial. E hoje é um fenômeno, talvez seja a maior companhia de circo do mundo, com espetáculos, né, fantásticos. Inclusive, estavam aqui no ano passado. O segundo ponto, alguém arrisca, talvez, é o que eles chamam de maple syrup, ou, em bom francês, sirop d'érable, que é realmente aquele xarope de bordo que é retirado das árvores, que hoje, na verdade, cerca de 85% da população, da produção mundial vem da região de Quebec, né? Então, por isso que, inclusive, aquela folha, né, que é a marca do governo do Canadá, é o xarope de bordo. Só que quase 90% da produção do Canadá inteiro vem do Quebec. E aí, alguns pontos que já entram um pouquinho na área de vocês, principalmente. A gente vê aqui Duna, Assassin's Creed, The Last of Us. O que tem em comum? Duna, na verdade, tem 2, mas o principal ponto é que o diretor, ele é um cara chamado Denis Villeneuve, talvez seja um dos grandes diretores a nível mundial, que foi uma grande referência, esse filme que saiu, que foi um diretor quebecois. Assassin's Creed, The Last of Us, também estão conectados com Duna. Por quê? Porque toda essa parte de jogos digitais e efeitos visuais, para aqueles que não sabem, o Quebec é o 5º maior polo do mundo. Então, na verdade, até convido vocês a fazerem uma brincadeira, né, uma reflexão, né? Assiste um filme que tem muito efeito especial, então, né, The Last of Us, Avatar, espera até o final. Quando vocês chegarem nos créditos ali, depois de passar, vai ter uma bandeira do Quebec subindo. Por quê? Porque tem subsídio governamental para isso, para fomentar esse cluster, e por conta disso, na verdade, a maioria dos efeitos, né, de tratamento de jogos, tratamento de efeitos visuais, até mesmo desenvolvimento de jogos, passa, né, seja uma parte dela, por desenvolvimento no Quebec. Então, né, para aqueles que já jogam, Assassin's Creed, por exemplo, totalmente desenvolvido no Quebec. The Last of Us, a maioria dos efeitos visuais tratados lá. E por último, para aqueles que sabem, né, acompanhar a parte de carreira musical, ou que talvez eu falar que sejam mais, né, da década de 80 e 90, tem aqui a grande diva, a Ivete Sangalo, do Quebec, que é Celine Dion, na verdade, que está se ausentando dos palcos agora, né, por conta de uma doença rara, mas talvez seja uma das maiores divas pop mundiais, que canta, né, a maioria das músicas delas em inglês, mas
o início da carreira dela foi em francês, foi no Quebec. Então, brinco isso sobre esse assunto, mas assim, para falar que muitas vezes vocês já consomem conteúdos do Quebec, vocês já têm contato com o Quebec e muitas vezes não têm nem conhecimento sobre isso. Mas, Hércules, o que é o Quebec? O Quebec, na verdade, é essa província que está aí no cantinho de vocês. Na verdade, a província que fica bem na costa leste do Canadá, quase na divisa, alizinho, na verdade, bem na divisa com o estado, com Nova York, então é bem perto uma região com a outra. Fica bem localizado no leste, tem mais ou menos 1,67 milhões de quilômetros quadrados, é a maior província em perspectiva de território, em tamanho. Só que aí a gente já entende o que está acontecendo, né? E o porquê que tem que ter uma rede e tem que ter papel todos esses programas de migração. A gente tem uma área de 1,67 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é igual o estado do Amazonas aqui no Brasil. Só que nesse tamanho inteiro de terra, a gente tem 8,5 milhões de habitantes. Então isso já dá um sinal sobre por que políticas de migração são tão diretas e tão importantes para o território. E também, além disso, uma característica que marca muito é que no Canadá, e principalmente no Quebec, as estações são muito bem definidas, né? Então, mas por que eu falo isso? Porque todo mundo fala assim, mas o Quebec só tem gelo. Não só tem gelo. Vai chegar a menos 30? Vai chegar a menos 30. Isso vocês têm que saber. Vocês não vão morrer de frio, tá, gente? Tem bota especial para isso, tem manto, que a gente chama, que é o casaco especial, para aguentar menos 30 e parecer que o clima está super agradável. Mas, para aqueles que não sabem, no verão vai chegar a 30 graus também. É claro que muitas vezes a cultura e a vida mudam em torno disso, né? No verão vai anoitecer 10 horas da noite, então se aproveita o dia muito mais. No inverno, já às 4 horas da tarde, para 5. Então as pessoas ficam mais em casa. A cultura é diferente. E isso é um ponto de reflexão para vocês fazerem também. Por quê? Aí vocês vão ter que se adaptar e se integrar em torno de uma outra sociedade, uma outra perspectiva cultural. Mas já aviso desde cara, gente, fiquem tranquilos, porque por mais que esteja menos 20 graus, o pessoal continua indo tomar cerveja, continua indo para o restaurante jantar, continua indo para a boate, continua tendo uma vida normal. A vida se rearranja em torno daquele contexto de natureza que a gente tem. Próximo ponto. Então, sempre gosto de trazer que o Quebec é essa região inteira. Entretanto, talvez você já até tenha um conhecimento, né, sobre o Quebec. Mas o Quebec, Montreal. Ou cidade de Quebec. Talvez sejam as grandes marcas, na verdade. Entretanto, né, da província como um todo. E aí, lembrando, viu, gente? A província se chama Província de Quebec. Entretanto, a capital se chama Cidade de Quebec. Mesma coisa que Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Vocês têm que olhar isso também na hora que forem olhar para a vaga onde vocês vão aplicar. E é por isso que a gente coloca esse quadro. Porque o Quebec tem 17 regiões administrativas diferentes. Cada uma região administrativa tem uma característica, né? Uma região com mais lagos, outra uma região com mais floresta, outra uma região mais metropolitano. Os lugares são muito distintos. Montreal é um hub aeroespacial, de tecnologia, de inteligência artificial. A cidade do Quebec, na verdade, é um polo de produção mais de tecnologia como um todo, não tão específico. Cada região vai ter a sua característica. E cabe a vocês também, quando forem pesquisar vagas, olhar sobre o que cada região dessa tem para oferecer para vocês. Muitas vezes, uma vaga na região, né, de Estria ou de Ottawa, por exemplo, vai te fornecer muito mais uma parte de desenvolvimento profissional, né, no sentido de tem mais chances de você subir de um jornalista para um coordenador, de um coordenador para gerente muito mais rápido, talvez em relação à questão da quantidade de pessoas que já tem em Montreal. Então, às vezes, faz sentido para vocês aceitarem vagas que vão te fornecer crescimentos maiores. E, obviamente, que tem conectado a qualidade de vida de vocês. Se você gosta mais de estar lá trabalhando, mas com mais contato com a natureza, talvez não seja Montreal o ponto de vocês, mas talvez vocês querem estar... Tudo isso tem que ser levado em consideração, mais um ponto de reflexão, na hora de escolher o lugar que vocês querem ficar. Ponto 3. Existem 4 pontos, na verdade, que marcam muito Quebec, que é francês, diversidade, cultura e qualidade de vida. Em relação ao francês, já adianto para vocês. Na verdade, o Quebec é uma nação francófona. Isso é a parte mais bacana e a parte que mais eu preciso destacar para vocês. Todo mundo pensa que o Canadá ele é, na verdade, um país de língua inglesa. Não, o Canadá é uma província bilíngue, o Canadá é um país bilíngue. O Canadá foi colonizado, na verdade, por ingleses e por franceses. Só que, depois da guerra, os franceses perderam e foram, né, tornou-se uma colônia britânica. Entretanto, a província de Quebec é uma das províncias que mantém essa tradição até hoje.
foi colonizado por uma questão por franceses e mantém a tradição da língua francesa até hoje. Então, até hoje, na província, nessa província específica, é o único idioma oficial. Por isso que a gente coloca trabalho, comércio e negócio por lei. Em que sentido? Na hora que você for trabalhar, vai se comunicar com seus colegas em francês. Na hora que você for comprar as coisas no mercado, a caixa do supermercado vai te atender em francês. Na hora que você for, por exemplo, no médico, falar que você está com uma dor no fígado, vai ter que falar fígado em francês, porque é assim que a galera se comunica. A língua francesa é uma parte muito marcante, muito bonita, inclusive, do Quebec. Na verdade, é uma característica, uma distinção cultural muito marcante, ao qual eles são muito orgulhosos. Hoje, 80% da população é francófona, né? 95% da população fala francês. Hércules, mas se é uma província francófona, por que 95% da população fala francês? Gente, vocês têm que entender que tem um fluxo de imigração muito grande. Consequentemente, essas pessoas que chegam muitas vezes não têm um francês tão elevado. Então, elas vão precisar aprender o francês. Então, nunca se chega a 100%. E, para além disso, o Quebec tem também uma gama de comunidades autóctones, né? Assim como no Brasil. E essas comunidades têm as suas línguas, a sua cultura, que também devem ser respeitadas. Por isso que a gente nunca chega a 100%. E cursos de francês gratuitos para a sociedade. E esse ponto eu vou destrinchar um pouquinho mais para frente, na hora que eu for falar sobre os subsídios e apoios que existem. Diversidade, uma sociedade aberta à imigração, e aí já puxando o ponto lá atrás que eu já mencionei para vocês, é uma sociedade, o Canadá inteiro ele é aberto à imigração, só que eu gosto de informar para vocês, gosto sempre de ressaltar que o Quebec é mais, é uma sociedade que ela é montada em torno disso. Hoje, 14%, na verdade, dos quebequenses nasceram já fora do Canadá, são imigrantes, são filhos de imigrantes. Província, na verdade, com mais pessoas trilingües do Canadá inteiro. A província que mais tem gente, por quê? Porque é comum, a pessoa chega falando do seu país de língua, do seu país, por exemplo, se eu imigro, eu chego falando português, é minha língua materna, mas eu chego lá e a língua do Quebec é o francês. Então, eu vou aprender o francês, mas no Canadá também é inglês, é mais fácil para a gente aprender o inglês como língua padronizada do mundo inteiro. Né? Então, a maior quantidade de pessoas trilingües, na verdade, do Canadá. Montreal, inclusive, foi recentemente, acho que 2019, 2020, saiu, né, um censo que tinha mais de 120 comunidades culturais. Olha que louco, isso é muito legal. Isso, para vocês, é um enriquecimento profissional enorme. Por quê? Porque vocês vão estar trabalhando com um desenvolvedor de Madagascar, com outro desenvolvedor, na verdade, da França, com uma pessoa do Congo, do Senegal, da Tunísia, do Marrocos, do México, da Colômbia, de diversos países. Isso, para vocês, no dia a dia, né, de descobrir novas maneiras de know-how, de saber fazer as coisas, isso é um enriquecimento, além de idioma, obviamente, um enriquecimento fantástico. Qualidade de vida. Vai cobrindo aqui um pedacinho, mas aqui, na verdade, o que eu coloco muito é um equilíbrio entre, que a gente nem fala trabalho e família, hoje em dia família e trabalho, que é muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. E por que eu falo isso? Porque, inclusive, os contratos de trabalho são menores. Né? A gente está acostumado muito a trabalhar aqui no Brasil entre 40 e 44 horas por semana. No Quebec, a média são 35 a 37,5. Então, saibam que, inclusive, assim, existe uma volatilidade maior, né, dos contratos de trabalho do que é aqui no Brasil, mas muitos contratos são de 35 horas por semana. Então, isso gera, né, principalmente aquela perspectiva, né, eu trabalho menos, eu tenho mais tempo dentro de casa, então existe um maior equilíbrio do que se a gente se vê aqui no Brasil. É uma sociedade segura e acolhedora, né, inclusive os índices de criminalidade do Quebec são os mais baixos, inclusive, do mundo. Um custo de vida acessível, e aí eu sempre coloco isso, e eu sei que daqui a pouco eu recebo a pedrada, falando assim, o que é um custo de vida acessível? E aí eu falo, depende, senhoras e senhores. Por quê? Porque eu não sei o seu padrão de vida. Quando, né, tem gente que sobrevive nesse mundo, né, com um salário mínimo, e tem gente que também tem um custo de vida de 20, 30 salários mínimos. Então, tudo isso depende do seu padrão de vida. Quando eu coloco o custo de vida acessível, é por quê? Porque para se manter um índice, na verdade, né, existem diversos tipos de censos que avaliam, né, que fazem perspectiva de quanto é que custa o aluguel, quanto é que custa o preço da comida, o preço da bebida, o preço de sair, do lazer, etc., etc., que estabelecem as cidades com o mesmo padrão, né, de tamanho. Eu não posso comparar, né, uma cidade de 2 milhões de habitantes com uma cidade de 200 mil,
que fazem por cidade o mesmo tamanho essa equiparação e chegam, na verdade, a esse nível de comparação. E dentro do Canadá, da América do Norte como um todo, né, comparando também com alguns países da Europa, tem um custo de vida mais acessível. Muitos serviços aos imigrantes, que eu vou mencionar para vocês posteriormente, e um outro ponto, que aí mais uma reflexão que eu já coloco para vocês, o Quebec e o Canadá, desde 2016, assinaram, na verdade, um acordo para o regime de aposentadoria. Vocês estão aí pensando na parte de imigração, e aí vocês já se perguntaram, beleza, eu estou com 35 anos, estou talvez em transição de carreira, já contribuí já 15 aqui no Brasil, por exemplo, para o regime de aposentadoria, vocês querem o quê? Voltar e começar a pagar do zero? Por isso que eu falo que isso é uma reflexão que vocês têm que fazer todas as vezes que vocês forem, né? Porque se for começar do zero, você lembrar que tem que contribuir mais 30, 35 anos para frente, dependendo do país que vocês vão. Então, sempre que vocês forem fazer algum tipo de migração nesse ponto, comece a refletir, será que esse país, né, será que essa região ao qual eu vou fazer contato, né, qual que eu desejo migrar, tem algum acordo de regime de aposentadoria, dependendo da situação? Né, como é que funciona, né, como é que, enfim, isso é uma questão que vocês têm que se colocar, porque talvez vocês aí com 45 anos tiverem que trabalhar mais 35, é um ponto a se refletir sobre, né, então tudo isso tem que fazer, mas saibam que para o Quebec existe um regime, na verdade, eu não lembro dos pormenores, que aí é coisa fiscal e, enfim, envolve dois países, mas existe, na verdade, um acordo entre os dois, ao qual é possível que o tempo de contribuição e o valor aplicado aqui no Brasil seja levado em consideração para a aposentadoria no Quebec e no Canadá, que são duas aposentadorias, né? É uma sociedade, e esse é o ponto principal que eu estou aqui, é uma sociedade com uma pirâmide demográfica invertida, então a gente já tem pouca gente, a maioria desse pessoal está em processo de envelhecimento, ou seja, 1 a cada 5 pessoas já tem mais de 65 anos, e nasce muito pouco, né? Hoje está em 1,1 filhos por mulher, então uma taxa muito baixa de reposição de natalidade. Né? Hoje, para vocês terem uma perspectiva, a média, né, de idade do Quebec é de 42,7 anos. O Brasil está em 32. Então, uma sociedade que a gente chama de 10 anos mais envelhecida. E, obviamente, isso é uma situação que, se não corrigida, né, a curto prazo, isso gera muitos impactos, desde econômicos até mesmo na manutenção da sociedade. Então, por consequência, muitas vezes a imigração é um caminho, apesar de ser um caminho, né, um pouquinho mais moroso, mas ele é um caminho, na verdade, para promover essa reposição populacional e manter uma sociedade, principalmente em torno do idioma francês. Vamos lá. Espero que eu tenha convencido vocês a migrar para o Quebec, né? Vai ser um prazer estar próxima missão de recrutamento, encontrar com vocês presencialmente aqui em São Paulo. Mas agora eu gostaria de fazer uma distinção, né, em 2 caminhos, como eu mencionei no início. Para se trabalhar no Quebec, existe uma via de entrada temporária, que ela é uma via mais rápida, mas que você entra com um visto de imigração temporário, e você tem uma via de imigração permanente, que é uma via mais lenta, mas você já sai do Brasil com residência permanente. Vou explicar as duas, e já falo desde o início. Uma não impede a outra, tá bom? Uma não impede a outra. Então, você pode começar, e aqui sai primeiro, bora, tá bom? Primeiro ponto, são as missões de recrutamento, que é a via temporária. Como é que funciona, Hércules? A cada 6 meses, mais ou menos, a gente executa aqui no Brasil missões de recrutamento. O que são isso? A gente reúne um grupo de empresas de diferentes regiões, né, talvez de uma ou de várias regiões, daquelas regiões administrativas que eu apresentei para vocês. A gente conversa com essas empresas e fala quais postos de trabalho você precisa abrir e você não consegue internamente. Então, eu vou precisar de explorador, maquinista, enfim. E muitas vagas de TI, inteligência artificial, jogos digitais, etc. A partir disso, a gente vai passar essas vagas, né, por todo um tipo de programa do governo. Né? De novo, se trata de um programa de imigração governamental, então temos que se assegurar de que tudo corra muito bem. Vamos passar por esse programa do governo e vamos afichar esses postos de trabalho em uma plataforma, né, do governo ou de algum parceiro governamental, ou seja, alguma agência de fundo público-privado do Quebec, que vai estar junto com a gente. Muitas vezes Quebec Internacional, outras Montreal Internacional, etc. Vamos afichar aqueles postos lá, e é por isso que a gente coloca que as vagas estão online. Esse é o momento que eu entro em promoção. Eu vou contactar o GIO, vou contactar vários parceiros, vou no LinkedIn, vou falar, gente, as vagas estão afichadas nessa plataforma. Quem quiser, corra aqui para se inscrever. Vocês vão lá,
entram, verificam todas as vagas, verificam se corresponde ao perfil profissional de vocês, crescimento de carreira, salário, etc. Todas as inscrições, todas as informações estão lá, sobre a empresa, salário, etc, etc. E vocês decidem postular ou não. Aí, a partir disso, vocês vão lá, criam um perfil na plataforma, postulam para a vaga. Isso vai diretamente para o empregador, não passa pela minha mão, não passa por nenhum agente. É diretamente o empregador que vai avaliar se ele te chama para uma entrevista ou não. Se for chamado, você vai ser convocado para uma entrevista presencial aqui em São Paulo, na data que o empregador vier, que geralmente são 2 dias assim. Então, a próxima já adianto para vocês, 4 e 5, por exemplo, de maio de 2024. A gente coloca como oferta de emprego temporário justamente por conta disso. Vocês vão assinar um contrato de trabalho, vocês vão ser recrutados. Né? Passou pela entrevista, foi recrutado, vocês vão assinar uma oferta de trabalho e vão dar entrada no visto de imigração temporária. O que isso vai acontecer? O visto de vocês vai estar atrelado ao contrato de trabalho. Ou seja, vocês estão sendo sponsorizados por uma empresa. Então, nesse sentido, se for um visto de 3 anos, se for um contrato de trabalho, que normalmente é contrato de trabalho de 3 anos, vocês recebem um visto de 3 anos de estadia. A participação, né, toda essa execução, entrada na plataforma, inscrição, etc, etc, tudo isso é gratuito, de novo é um programa do governo, a gente não cobra nada para isso. Não precisa de intermediário para poder participar. Fala que intermediário é o quê? Empresa de consultoria. Se a gente está trazendo a iniciativa privada mais perto de vocês, justamente para poder ampliar essa seleção, ser mais assertivo, então, normalmente, não tem necessidade. É um programa que não tem limite de idade, pouco importa se você tem 20, 30, 40 anos, 50 anos. Muitas vezes, isso é um match. Né? O match é como se fosse um vagas.com aqui no Brasil, é como a plataforma da DIL, por exemplo, enfim, é um match entre a empresa e vocês, então não tem limitação de idade, a empresa que está escolhendo vocês como aquele executor principal daquele contrato. Um ponto importante para assegurar vocês, os direitos trabalhistas são os mesmos direitos trabalhistas de um canadense, não pode ter nenhum tipo de diferença entre o direito que você recebe como trabalhador internacional, por isso que a gente fala, a gente passa essa vaga pelo programa, ou seja, a gente avalia se todos os critérios respeitam toda a legislação que seria aplicada por um canadense. E aí já vai vir a pergunta, mas toda vaga precisa de francês, toda vaga... Quem delimita o nível de francês, o nível de inglês, se a vaga é júnior, pleno, sênior, obviamente a vaga é sênior, pessoas mais velhas, vaga júnior, talvez uma pessoa mais nova, ou que está em transição de carreira, enfim. Quem delimita os critérios de seleção são a empresa. São as empresas de acordo com o que elas almejam. Então, isso não é uma interferência minha, não é? Enfim. Às vezes é um desenvolvedor Java júnior, às vezes é um desenvolvedor Java com 10 anos de experiência, às vezes é um diretor de inteligência artificial, ou de um coordenador de efeitos visuais. Às vezes, tudo isso, quem vai estipular é a empresa. Normalmente, sendo bem honesto, 90% das vagas são em francês. Ou seja, precisa. E hoje que a gente vê uma tendência cada vez mais de a gente não autorizar vagas que sejam abertas somente com inglês. Então, assim, para a próxima missão, eu já garanto que não vai ter vaga em inglês, é só francês. Entretanto, principalmente o polo de efeitos visuais e jogos digitais, ele é um hub muito específico. E aí, algumas vezes, contrata-se com inglês. Mas, tirando esse hub bem fechado, principalmente TI e desenvolvimento em geral, 99% das vagas são com francês. Tá bom? Então, já falo para vocês, tem que se preparar em torno do idioma. E aí, uma vez que vocês assinam esse contrato de trabalho, a empresa guia esse processo migratório de vocês, uma vez que ela está sponsorizando, né? E o que vocês vão receber no final, né? Vocês vão entrar com o processo de contratação e tudo. Depois vão solicitar o que a gente chama de CAC, Certificado de Aceitação do Quebec. Quebec é uma província, Quebec não emite visto. O visto, quem vai emitir, o que vocês vão chamar de permissão de trabalho, work permits, quem vai emitir isso, é diretamente o governo federal. Entretanto, o Quebec é a única província que pode selecionar seus imigrantes. Então, antes de pedir um work permit, uma permissão de trabalho perante o governo federal, vocês precisam de um certificado de aceitação do Quebec, que é como se fosse um certificado de aceitação de imigração temporária. Joia? Quais são os critérios normalmente que a gente utiliza? Quais são os nomes que a gente encontra normalmente nas vagas? 1 ou 2 anos de experiência mínima de trabalho, um curso superior ou técnico na área específica relacionada ao cargo. Eu sei que, assim, isso eu coloco esse quadro para todas as profissões, viu, gente? Mas, assim,
Vocês estão fazendo uma escola, por exemplo, de I/O, que, nesse caso, por exemplo, todos esses tipos de certificado que vocês fazem de curso conta como complementação. A gente sabe que na área de tecnologia, principalmente, é muito difícil, dependendo do processo, né, do desenvolvimento, não existe curso superior ou curso técnico vinculado àquilo. Então, nesse caso, todo tipo de formação que vocês fazem, né, vinculados a diferentes ações, né, sendo desenvolvimento Java, Python, etc., guardem, porque tudo isso é utilizado para fazer comprovação do seu curso, né, da sua formação voltada naquela profissão. Passaporte válido ou visto de residência brasileira. Isso quer dizer o quê? Essas vagas são aplicadas para brasileiros ou imigrantes com residência permanente aqui no Brasil. Tá bom? Infelizmente, pessoas com status de refúgio ou com status, por exemplo, irregulares aqui no Brasil não são possíveis de aplicar para essas vagas em específico, porque aí é um outro programa de imigração do Quebec, tá bom? E o conhecimento de francês, normalmente, o que eles pedem, né, tudo depende de novo da vaga, mas normalmente o que a gente mais encontra são as empresas solicitando um nível intermediário, né, de francês. Coisas que vocês conseguem chegar aí com 1 ano e 2 meses, por exemplo, de estudo em torno do idioma. Uai. Aqui tá clarinho para mim, não deu para ver em cada um dos pontos, 1, 2, 3 e 4. Né? Talvez tenha sido algum errinho no PowerPoint. Mas eu já vou falar o que são os procedimentos de imigração, já vim explicando para cada um deles. O número 1, na verdade, é vocês serem chamados para as entrevistas, etc. E, enfim, né, participarem de uma missão de recrutamento que a gente vai executar. Né? Toda vez que a gente falar Journée Québec, são as jornadas do Quebec, são as missões de recrutamento. Esse é o ponto 1, ser chamado para uma entrevista, encontrar com a empresa. O ponto 2, na verdade, é vocês receberem uma oferta de trabalho, então a empresa escolher vocês para esse procedimento de imigração, né, passar naquela entrevista. Número 3, que é o que a gente chama de CAC, que eu mencionei, né? Uma vez que vocês assinem esse contrato de trabalho, o empregador ele vai solicitar um monte de documento de vocês, né? Então, uma cópia do passaporte, enfim, comprovante de residência, enfim, zilhões de informações de vocês. Vocês vão anexar e encaminhar para eles fazerem o pedido do CAC de vocês, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. De novo, certificado daquela imigração temporária emitido pelo governo quebequense. Uma vez que você tenha todo esse documento, você vai marcar um horário e fazer a solicitação de vocês nos VACs, que são os centros de atendimento do governo federal, para poder fazer o pedido de permissão de trabalho de vocês, o famoso Work Permit, para vocês poderem imigrar diretamente com o contrato de trabalho de vocês. Combinado? E agora, essa é a via temporária. Isso é uma via que você faz o quê? Você sai com um emprego, mas você sai com o título de imigrante temporário. Eu já sei que vocês vão virar para mim e falar assim, Hércules, mas posso, chegando lá como imigrante temporário, depois pedir trocar de status? Pode. O que você precisa fazer, existe um outro programa, na verdade, que é para você adquirir a residência permanente uma vez que você esteja lá. Mas para isso você precisa de, no mínimo, 2 anos de trabalho comprovado na província, trabalho regular comprovado na província, e mais comprovar um nível de francês de nível 7, pela escala quebecoise, que seria o intermediário. Ou seja, a residência permanente está sendo privilegiada, está sendo fornecida para quem tem, no mínimo, um nível intermediário de francês. É muito normal as pessoas, inclusive, isso que acontece muito, né? Por ser uma via mais rápida, as empresas gostam muito de recrutar por essa via, por quê? Porque aí a pessoa consegue chegar mais rápido. E a partir disso, depois de 2 anos, né, uma vez que fornece contrato de trabalho de 3 anos, mas uma vez que a pessoa chega com 2 anos de trabalho, ela vai e já pede a residência permanente para poder ficar de vez. Mas, se você não conseguiu emprego, se você não conseguiu passar dessa vez e tudo, eu recomendo vocês darem uma olhada também na via permanente. E como é que a via permanente funciona? A via permanente, para aqueles que já tenham olhado algum processo, né, alguma via de imigração para o Canadá, existe um sistema chamado, pelo governo federal, chamado Express Entry. A plataforma Arrima é um sistema similar, só que é um sistema do Quebec. Como é que funciona? E aí grava esse nome, né? O sistema Arrima é um sistema que a gente chama de sistema de declaração de interesse. É uma plataforma do governo que vocês vão utilizar para várias coisas, né? Uma plataforma do governo que serve desde para fornecer serviços às empresas, mas também, por exemplo, para vocês enviarem documentos de imigração, enfim.
Mas existe uma área dentro dela sobre sobre o programa de trabalhadores regulares, que é uma área para você criar a sua declaração de interesse. Dentro dessa plataforma, na verdade, vocês vão criar um outro perfil, na verdade, dentro por meio desse programa, né, do PRTQ, vocês vão criar um perfil de vocês dentro dessa plataforma, da plataforma Arrimar, e preencher a sua declaração de interesse. A declaração de interesse é literalmente uma declaração de interesse de imigração. Eles vão preencher toda a documentação. Agora, um ponto aqui tem que falar é que recentemente essa legislação foi alterada, vocês vão ter que, na hora de preencher essa documentação, colocar um certificado de proficiência em francês ou em inglês, e o inglês, os dois, para justamente comprovar o idioma, o nível de idioma que você está antes de ser convocado. Ali nessa plataforma você vai preencher tudo, né? Vão te perguntar tudo. Quantos anos você tem, qual que em que nicho que você trabalha, quanto tempo de mercado, de que maneira, enfim, é casado, não é, tem filho, não tem. Tudo isso vai gerar um sistema de ponto para vocês. Então, né, talvez, se você já teve experiência no Canadá, se você já morou lá, já teve experiência no Quebec, tudo isso vai gerar uma pontuação. Essa pontuação vai ser levada em consideração, vai te dar um número, e o governo vai fazendo chamadas em torno das pontuações para que as pessoas recebam a residência permanente. Uma hora eles vão privilegiar algumas profissões, então eles vão virar e falar assim, olha, todos os engenheiros acima de pontuação tal podem apresentar suas documentações. Todas as pessoas acima de, enfim, ou chamadas setoriais. Todo mundo acima de tanto apresente a documentação. É um sistema gratuito online, de novo, por sistema de pontos. Privilegia muito quem tem diploma de curso técnico e superior, mas no caso, profissões de tecnologia, como são muito... Eu falo privilegia muito porque são o que a gente chama de profissões mais demandadas, por assim dizer. Tecnologia é uma profissão que, na verdade, inclusive, acelera mais rápido. Então, vocês precisam, de novo, comprovar toda essa parte dos estudos que vocês já vêm fazendo, tá bom? Seja no DIO, o que vocês estiverem fazendo, tudo isso conta na hora de ser chamado. Lista de candidatos para empresa. Vou falar para vocês no próximo slide sobre isso. De novo, não tem limite de idade, mas tem um sistema de pontos. Obviamente, né, a faixa mais ideal de imigração que te dá mais pontos é entre 29 e 39 anos. Para além disso, você continua ganhando ponto, mas menos um pouquinho. E você pode fazer uma atualização nessa plataforma a todo momento. Então, né, se você tirou um certificado a mais, corre lá e coloca. Se você fez um mestrado, corre lá e coloca. Se você fez X coisa, enfim, tudo isso vai gerando um sistema que você pode atualizar a qualquer momento. E aí, qual que é o pulo do gato? Né? Vocês vão preencher uma declaração de interesse, vocês vão ser chamados para apresentar, né? Vou colocar somente a prova, mas preencher. Fora as provas de idioma, vocês não têm que colocar mais nada nessa plataforma. É preencher de acordo com a realidade de vocês. E aí, o que eu falo com vocês? Não mintam, senhoras e senhores. Não mintam. Se vocês não formaram ainda, né, não chega lá e põe que você já formou. Se você não tem, por exemplo, X coisa, não coloque. Se você... porque eu já vi caso seguinte, ó, principalmente profissões de tecnologia e de engenharia que chama muito rápido, eu já vi gente sendo chamada com um mês, né, tendo nível de idioma e profissão solicitada, foi chamado com um mês. Você vai falar assim, eu tô ali em outubro, né? Tô às beiras de formar, já vou colocar que eu tenho meu diploma aqui, ó. Aí o que acontece? Em novembro te chamam. E aí quando te chamam, o que eles colocam é que quando você preenche a primeira vez, você preenche uma declaração de interesse. Além das provas de idioma, você não coloca nada. Depois disso, uma vez que te chamam, você vai ter que chegar perante um oficial de imigração e enviar a sua documentação para comprovar tudo aquilo que você anunciou. Então, se você fala que você é casado, você vai ter que comprovar sua união civil. Se você fala que tem tal formação, vai ter que comprovar tal formação. Se você não comprova cada um desses pontos, seu dossiê é desclassificado. Por quê? Porque se você não tem um determinado ponto, se você não tem determinada questão, não tem união civil, não tem isso aqui, a sua pontuação muda e você não deveria ter sido chamado. Então, sejam o mais fiéis possível a cada situação de vocês. Por isso que é uma plataforma de atualização a qualquer momento. Formou hoje, corre lá e atualiza. Por quê? Porque às vezes vocês vão colocar, vou formar daqui a um mês, até me chamarem dá tempo. Mas aí vocês não pegaram o título ainda. E eu já vi gente ser chamado por um mês. Aí depois, se chamado para oficial de imigração, vocês fazem o quê? O dossiê invalidado. E aí pode dar BO para vocês. É muito mais complicado depois. Então, sejam bastante fiéis à sua declaração de interesse. Combinado?
Uma outra coisa que é bem legal de ter o perfil de vocês criado na plataforma Arrimar é porque... só um detalhe, né? A gente obriga hoje a colocar o comprovante de idioma, né? Justamente porque tinha muita gente que falava que tinha nível bom de francês, mas quando era convocado não tinha. Entendeu? Então é justamente por isso que, mais um motivo, na verdade, que a gente solicita. Outra coisa legal de colocar na plataforma Arrimar é o seguinte, uma vez que vocês criam o perfil de vocês, você lembra que eu falei com vocês que é uma plataforma que inclusive serve de serviço para as empresas? Então, as empresas podem utilizar, uma vez que você cria o perfil de vocês, o perfil fica disponível para as empresas que estão procurando emprego, estão procurando profissionais. Então, o que acontece, assim, né? Vamos supor que você tenha um profissional, seja um profissional específico de, eu tenho um conhecimento específico em Python, tal, eu sou um super profissional, tenho isso. O perfil vai ficar disponível na plataforma Arrimar, e se tiver uma empresa procurando por meio dessa plataforma, ela pode achar o perfil de vocês e convocar vocês para uma entrevista. Então, isso já pode facilitar. Por quê? Você pode sair do Brasil, melhor ainda, com uma residência permanente e um trabalho. Olha que legal, você sai com o melhor dos dois mundos. Então, assim, você pode, seu perfil ficar ativo, você tem que ficar acompanhando o e-mail, porque você pode ser convocado para entrevistas também de empresas que acharam por meio da plataforma Arrimar. E aqui eu coloquei alguns exemplos, na verdade. A última chamada que teve, que foi dia 16 de novembro, por exemplo, foram 1.210 convites para as pessoas apresentarem a declaração de apresentar, ou seja, né, pessoas que já tinham declaração de interesse para poderem apresentar a documentação. Foram 1.210 convites e a pontuação igual ou superior a 609 pontos, tá bom? E aqui alguns exemplos de cargos que foram chamados por esse chamamento. Aqui eu coloco esse QR Code pequenininho aqui embaixo, mas depois faz, né, dá uma olhadinha, dá uma escaneada, dá uma olhadinha, porque isso aqui é uma calculadora do governo. Para aqueles que ainda não sabem, mas será que vale a pena? Será que não sei o que, enfim. É uma calculadora, na verdade, de simulação. Se você não sabe, nem imagina quantos pontos você poderia ter, corre lá, entra, dá uma olhadinha e já faz uma simulação, porque isso já ajuda vocês aí até identificar quais pontos, né, fracos que vocês poderiam melhorar para conseguirem ser chamados por meio desse programa de residência permanente. Tá bom? E aí foi isso que eu mencionei para vocês aqui agora, né? Porque o portal empregador é conectado com essa plataforma Arrimar. Então, a possibilidade de tornar visível, né, seu emprego para a empresa sem nenhuma necessidade de um intermediário, né? Pode ser contratado como trabalhador estrangeiro e aumenta suas chances de seleção para a imigração. Tá bom? E aqui a parte de serviço aos imigrantes. Então, agora eu já vou entrar mais específico das diferenças e do que o Quebec é tão legal. Número 1. Acompanhamento Quebec. Vou falar brincando aqui agora, viu, gente? Mas assim, alguém sabe fazer um imposto de renda? Eu não sei. Eu já ponho a culpa logo em mim, eu não sei fazer. Não sei fazer imposto de renda. Se hoje, por exemplo, eu né, precisar criar um cartão, né, fazer sua... Chega um estrangeiro aqui no Brasil, precisa acessar o SUS, precisa fazer uma carteirinha do SUS, como é que faz? Não sei. Você entende que, assim, eu falo isso brincando, mas vocês entendem que todo procedimento burocrático, né, tudo aqui no Brasil, muitas vezes é complicado para a gente de entender. Para eles é a mesma coisa, assim, se muitas vezes a gente não sabe fazer um imposto de renda aqui no Brasil, como é que já vai fazer sabendo o Quebec? Esse é o pulo do gato. E é para isso que existe, o Ministério criou, na verdade, um braço que se chama Acompanhamento Quebec. Para mim, é um dos serviços mais bonitos. A gente não pode falar somente de imigração. A gente tem que falar também sobre retenção dessas pessoas. E a retenção dessas pessoas passa por uma integração bem sucedida. A pessoa precisa chegar e ela precisa se integrar socialmente. E isso envolve muita coisa, envolve você falar o mesmo idioma, envolve você saber o que está acontecendo, envolve você ter conexões, né, de relações para além de relações com amigos, colegas, enfim, envolve tudo. A Acompanhamento Quebec auxilia justamente nesse processo de integração social. Eles não fazem nada por você. O que eu quero dizer? Eles não vão executar nada. Eles vão criar um plano individualizado de acordo com cada família, informando do que você tem direito, aonde você vai e o que você tem que levar. Então, se você precisa acessar o sistema de saúde, qual documento que você leva e onde é que você vai poder fazer isso? Quando você chegar, você vai fazer tal coisa. E se você precisar colocar seu filho na escola, você vai fazer o quê? Você vai ter tal documentação e você vai precisar ir em tal escola para ficar mais perto da sua casa. Né? Se você precisar alugar um apartamento,
tudo isso auxilia nesse criar um plano para você, né, saber o que você tem direito e como chegar lá. Ah, você precisa de francização, vou falar um pouco mais para frente. Qual que é a escola mais próxima da sua casa? Então, assim, isso ajuda no processo de integração social bem, bem sucedida. Então, nesse sentido, você precisa, é um serviço que está disponível para todo mundo, desde que o momento que você já tem o CAC, o Certificado de Aceitação do Quebec, você já tem o número de identificação do CAC, você já pode solicitar um pedido de acompanhamento por Acompanhamento Quebec, tá bom? Serviço gratuito fornecido para todo mundo. Qualificação Quebec. O que é o Qualificação Quebec? É um outro serviço, mas ele é um serviço voltado principalmente para revalidação de diploma. Eu estou falando para a área de TI, então vocês aqui, na maioria das vezes, não precisam de revalidação. Mas vamos supor que o cônjuge de vocês, seja lá quem for, é engenheiro ou engenheira de Minas. Engenheiro é uma profissão regulamentada. A pessoa precisa passar por um processo de revalidação de diploma para poder exercer aquela profissão no Quebec. Então, o que acontece? Qualificação Quebec auxilia a criar um plano, na verdade, de revalidação de diploma, se se tratar de uma profissão regulamentada. Né? Então, nesse sentido, de novo, totalmente gratuito, eles dão os caminhos das pedras para o processo de revalidação de diploma, se necessário, tá bom? Então, assim, tenham isso em mente, que é um serviço muito bom, né? Porque ninguém sabe revalidar diploma, ninguém sabe nem por onde começar. E aí eles auxiliam, falando, olha, esse é o site tal, esse você precisa fazer isso, levantar tal documentação antes de sair do seu país, etc. Então, é um serviço muito bom para essa requalificação profissional, tá bom? E o outro serviço que é muito, muito bom, que é o serviço de quê? De francização. O governo reconhece, na verdade, que tem-se a necessidade de francizar as pessoas, né? A gente fala que hoje o ministério ao qual eu faço parte chama de Ministério de Imigração, Francização e Integração. Então, a gente precisa imigrar, precisa francizar para poder integrar socialmente. A francização é o elo entre a integração social e a imigração. Por isso que o governo fornece curso de francês gratuito para as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Você está lá, no primeiro plano, tá? De imigração temporária. Você acabou de receber uma oferta de trabalho da empresa, e a empresa vai começar a solicitar o seu CAC, correto? Quando a empresa vai solicitar seu CAC, quando ela sai, você vai ter direito à francização fora do Quebec. O que eu quero dizer com isso? Francização fora do Quebec a empresa vai passar seu nome para o Ministério vai contactar vocês e falar, vou te inscrever num curso de francês pago por nós, na próximo corte que tiver, para que você aprenda enquanto você espera seu pedido de visto do Brasil. Então, aquele período, na verdade, de visto, que costuma demorar 8 meses, mais ou menos, para poder iniciar um processo como um todo, aquele período você continua, você começa a aprender e melhorar, na verdade, fazer curso de francês gratuito, pago pelo governo. São cursos do básico ao avançado. Para o titular do CAC, ou seja, para aquela pessoa que foi contratada pela empresa, você escolhe 4, 6 ou 9 horas por semana, e é iniciado após o processo de imigração, ou seja, após a empresa te contratar e começar o seu pedido de CAC para poder fazer a sua imigração. E realizado diretamente por escolas parceiras do governo. Então, o governo subsidia, financia essas escolas parceiras e inscreve você no próximo corte que tiver, até o período que você for imigrar, ou seja, que você estiver entrando no avião ali para poder vir para poder ir para o Quebec. E aí você chegou no Quebec, a situação fica melhor ainda. Por quê? Porque você pode continuar o seu processo de francização e fazer um processo de francização em loco. Que aí esse processo de francização em loco, que é o que chama de francização no Quebec, ele é um curso diretamente, que ele pode ser feito online, mas ele tem que ser feito, né, no Quebec. Mas são cursos em universidades, CEGEP, centros universitários, tem toda uma rede de professores de centros de idioma subvencionados pelo Ministério de Imigração para dar curso de francês gratuito para vocês. Todos os níveis, de novo, básico, avançado. Precisa ter o quê? No mínimo 16 anos, estar no Quebec. Quando a gente fala assim, menos de 16 anos, aí tem que voltar para a escolinha, né? Então, aí é outra coisa. Então, tem que, no mínimo 16 anos, morar no Quebec. É aberto para estudante e cônjuge. Então, o estudante internacional pode acessar a francização também, e um cônjuge também pode. Então, é muito normal o cônjuge, por exemplo, acompanhar, e talvez o cônjuge não tenha um nível de idioma. Vai estudar francês para poder melhorar ali nos próximos meses, para poder se reinserir no mercado de trabalho. Vocês podem escolher o tempo parcial, 4 a 12 horas por semana, ou integral, 30 horas por semana. Então, muitas vezes o que acontece é o quê? Imigra, né, 2 pessoas.
O demandante principal já tem um nível melhor de francês, ele vai talvez fazer uma franciação de 4 horas por semana, 1 hora por dia, talvez. O cônjuge, por exemplo, vai fazer uma franciação de 30 horas por semana, porque talvez está sem emprego. Então, franciação de 30 horas por semana. E aí é o que é legal. Se você faz uma franciação de 30 horas por semana, né, você recebe uma ajuda de custo do governo. Uma ajuda de custo que pode chegar a $230 por semana. A franciação, ela torna-se instigante, inclusive, para o cônjuge, naquele primeiro momento, porque o quê? 230 vezes 4 ali já dá quase 900 e poucos dólares, quase $900 por mês, ou mais, alguma coisa assim. Então, isso é um complemento de renda bacana para a família, justamente até o momento que o cônjuge consiga se inserir 100% no mercado de trabalho. Então, ou seja, tem um subsídio, tem um apoio do governo em torno disso. Obviamente que se você não tiver, né, a quantidade necessária, os isso é $230 por semana, são 30 horas, né, seria o valor integral. Até o tempo integral. 4 a 12, essa ajuda de custo, ela tem as escalas, né, dos valores que são pagos. Mas existe essa ajuda de custo para vocês continuarem estudando francês. E reembolso, né? Aí eu coloco aqui um parênteses, tá? Um asteriscozinho seguinte. Se você já recebe algum tipo de apoio financeiro, né, do governo, algum tipo de auxílio, vocês não estão elegíveis para receber o auxílio da franciação, tá bom? Então não vale, por exemplo, chegar lá e pedir uma bolsa de seguro-desemprego, por exemplo, e receber ainda mais a franciação. Não se aplica. É um tipo de apoio financeiro do governo. E reembolso, né? Se você tiver que botar a criança na creche para poder estudar francês, o governo paga um reembolso de até $25 por dia para que vocês coloquem a criança na creche e continuem, não parem de estudar. Aqui, gente, eu jurando que não ia pegar esse pedaço aí. Eu não sei se está apertadinho para mim ou para vocês. O slide. Mas desconfigurou quando eu passei aqui para a live. Saibam que o governo tem parcerias com escolas aqui no Brasil também, acho que são, se não me engano, 21 ou 22 escolas que já assinaram um acordo de franciação com o Ministério. E aí, nesse sentido, se vocês estudarem, eu posso explicar as regras com mais calma, mas assim, em linhas gerais, se vocês estudarem em escolas parceiras do governo, quando vocês chegam no Quebec, vocês podem pedir um reembolso de até $1.800 dos valores que foram gastos dentro dessa escola, pago diretamente pelo Quebec a você, na sua conta bancária quebequense, quando você estiver lá. Para isso, você tem que fazer o francês em alguma das escolas de idioma parceira do governo, né? Tem que ser uma delas. Ter concluído o nível, ou seja, eu não posso lá fazer 2 aulas e pedir reembolso, né, gente? Tem que terminar o nível necessário para que a escola consiga te atestar que você atingiu aquele nível necessário. E ter iniciado o curso até 3 anos, na verdade, antes da emissão do seu visto de imigração temporário ou permanente. Então, essas são as bases, né? E ter no mínimo 16 anos na hora de fazer, que vocês começarem a estudar. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa estudar ali, juntar todos os recursos, né, que ela já gastou, todas essas notinhas, e quando chega no Quebec, dentro, né, tem estudado nessas escolas parceiras, normalmente são as alianças francesas, mas tem que ver qual é que está mais perto da sua casa, e se aquela que está perto da sua casa tem um acordo com o Ministério ou não. E o Senac também, o Senac São Paulo também tem acordo. E aí se inscrever com suas escolas, depois pedir esse reembolso de até $1.800 quando vocês chegarem lá. E aí, assim, isso é todo um outro programa de franciação também que está disponível. Eu vou deixar um e-mail no final e eu posso passar as linhas para vocês conseguirem ler direitinho e saber quais documentos vocês solicitarem desde o início para a escola na qual vocês vão estudar, tá bom? E aqui eu vou dar uma dica de ouro, porque a gente já tem aí o DIL, né, na verdade, o curso de idioma para vocês aprenderem, né, o inglês e todo esse conteúdo, etc, para se prepararem, na verdade, para a entrevista. Entretanto, ainda não temos em francês. Então, Denise, já te lanço essa brincadeira para você refletir sobre a próxima plataforma, para que tenha também um DIL destinado, essa formação destinada para o idioma francês também. Enquanto a DIL aí não está 100% após para preparar com o idioma francês, eu vou deixar uma dica para vocês. Existe um material chamado Référence Francisation, que é, na verdade, um site do governo de aprendizado autônomo, né? Mas existe uma série de conteúdos setoriais para vocês aprenderem. Por quê, senhoras e senhores? Porque depois vocês chegam, vocês têm um nível de francês muito bom, né? Pode estar lá estudando tem 1 ano e meio.
Mas aí vocês chegam na hora e o que acontece? Vocês não sabem o vocabulário específico do idioma, conforme mencionado no vídeo lá do início. Então, por exemplo, assim, no Quebec a gente não fala, talvez em inglês a gente fala PowerPoint. No Quebec, talvez na França, vocês vão falar PowerPoint, mesmo que seja em francês. Eles vão utilizar o que a gente chama de anglicismo, palavras em inglês. No Quebec, não. O Quebec, você não vai falar, você não vai, né, fazer um PowerPoint, você vai fazer um diapositiva. O Quebec tem mania de criar palavras em francês, principalmente na área de tecnologia, para evitar de usar palavras em inglês, ou seja, para evitar um anglicismo. Então, eu recomendo muito o Référence Francesation, porque tem uma série de conteúdos, na verdade, de autoaprendizado, mas para que vocês entendam, né, o vocabulário em específico da área de tecnologia claro que não é um 100%, mas já dá um norte para vocês aprenderem vocabulários em tecnologia para vocês arrasarem no processo de entrevista de vocês, tá bom? Então, utilizem esse curso de autoformação que pode muito, muito auxiliar. Então, diquinha de ouro aí para a gente encerrar a nossa conversa hoje. E é isso. Eu deixei aqui também eu sei que assim, né? Eu tentei fazer um panorama sobre a nossa realidade, né? Mas assim, eu sei que provavelmente cada um tem a sua constelação familiar, cada um tem a sua realidade interna, cada um tem questões que estão vinculadas às mais variadas possíveis. Denise, uma vez já me perguntaram se podia levar um papagaio. Não sei. Tem que conectar com o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente para perguntar se pode levar um papagaio. Resposta: não. Animal silvestre não pode ir. Entretanto, como vocês gostam muito de me apertar sem me abraçar, eu sempre coloco o e-mail aqui embaixo. Por quê? Porque se tiver perguntas aqui que eu não sei responder, escreve para a gente. É muito comum isso acontecer, dessas questões de migração. Se tiver também, por exemplo, questões que vocês não queiram colocar em grupo aqui na frente de todo mundo, mas tiverem dúvidas sobre migração, que tocar diretamente a sua vida, etc., escreve para a gente. E, principalmente, sigam a gente, né? Pode me seguir lá no LinkedIn, mas pode seguir também o escritório, seja no Instagram, seja no LinkedIn. Todas as missões de recrutamento, todas as mudanças de governo vinculadas, por exemplo, aos programas de migração ou não, tudo que tem vinculado a isso, a gente compartilha diretamente lá nas redes sociais, para que vocês tenham estejam mais atualizados possível. E principalmente porque é o nosso canal de comunicação para a próxima missão de recrutamento. A gente coloca lá a plataforma, o link, etc, exatamente para você clicar e achar a sua vaga para o seu processo de migração, tá bom? Então, Denise, obrigado pela conversa de hoje, e a gente não sei se tem alguma outra pergunta para poder responder, vai ser um prazer. Temos algumas perguntinhas, na verdade, vocês estão me ouvindo melhor, gente? Me falem aí se melhorou um pouquinho. Para mim, excelente. Ai, que bom. A gente tem algumas perguntinhas e, na verdade, a gente não consegue responder todas por causa do nosso horário, tá, gente? Por isso mesmo que a gente passa o LinkedIn do convidado, e muito mais do que isso, o Hércules passou até um e-mail aqui para vocês poderem conversar com ele. Vocês estão conseguindo ver bem o e-mail ali? Se vocês não estiverem conseguindo, me fala que eu coloco aqui, tá bom? Mas nós temos algumas perguntinhas, e aí você vai falando para a gente, Hércules. Já perguntaram se precisa de francês ou não, eu até tinha salvado aqui, você já respondeu. Inclusive, acredito que francês e inglês seja muito importante ter, né? Sim, até complementando sobre isso, gente, o inglês ele é a língua que a gente mais aprende aqui. O inglês abre porta para vocês para vários lugares. O Quebec ele vai sempre privilegiar a língua francesa por conta que é uma realidade local. Vocês vão precisar saber. Entretanto, a maioria das pessoas falam duas línguas. Para vocês imigrarem para o Canadá como um todo, também vai precisar falar inglês. Então, o inglês faz parte disso. Entretanto, não esqueçam do francês. É importante falar isso, Denise, porque às vezes o pessoal se apoia somente no inglês e espera, por exemplo, a próxima missão de recrutamento abrir, e aí se frustra, porque não tem vagas, por exemplo, que muitas vezes a vaga vai pedir talvez um inglês intermediário e um francês intermediário. E aí a pessoa vai ficar frustrada porque ela não vai ter essa vaga, ela não vai ter o francês intermediário. Então, assim, não se apoie somente no francês, né? De novo, talvez no meio da empresa, tudo vai depender da cultura, do cliente. Às vezes, uma empresa com muito cliente, por exemplo, dos Estados Unidos, e aí, como consequência, dentro da empresa, eles atendem em inglês. Entretanto, fora, no mercado, né, no médico, na hora de dirigir a placa, tudo isso em francês. Então, assim, não deixem de aprender o francês. Certo, muito bem. Aí a gente tem uma pergunta do Ivan, que eu achei interessante, não sei se você vai saber responder ou não.
Ele pergunta se aceita ciências da computação normal, igual nos Estados Unidos, precisa revalidar. Sim, na verdade, ciência da computação não vai ser necessário revalidar, não. Na verdade, esse grupo, na verdade, de TI, o grupo como um todo, ele não vai ser necessário, assim. No caso, algumas profissões, até mesmo, eu vou relativizar, até mesmo a parte de, quando envolve algum tipo de engenharia muito aplicada, né, uma engenharia da computação. Por quê? Eu vou relativizar um pouco, porque apesar de ser engenharias, por exemplo, serem profissões regulamentadas, depende muito também da maneira com que você vai executar dentro da empresa. E o porquê que eu te falo isso? Porque, por exemplo, um engenheiro civil, ele pode ser contratado, isso acontece muito, né? Você vai ser contratado, você precisa ir. O processo de revalidação, às vezes, demora muito mais do que um processo de contratação. O que acontece? Muitas vezes as pessoas se contratam, não vão te contratar de cara como engenheiro civil, vão te contratar como um analista de engenharia. Então, nesse sentido, você vai executar quase as mesmas funções, mas você não vai assinar como engenheiro, você não vai ser responsável por uma obra. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração de não só qualquer profissão também que você vai, mas também o papel que você executa dentro da empresa. Que muitas vezes acontece como isso. A empresa não vai te considerar, você não vai assinar obras de engenharia, você não vai executar funções, sejam extremamente regulamentadas, que vão necessitar de um carimbo, de uma revalidação perante o conselho. Entretanto, a empresa pode contratar como analista. E aí que eu falo para vocês, né, a diferença salarial não é tão grande, né, entre um ou outro. Então, tudo isso vocês têm que vincular isso diretamente com a vaga que vocês estão aplicando, tá bom? Mas é uma excelente pergunta, Denise. Inclusive, é uma pergunta, se alguém tiver uma profissão, engenharia de computação, alguma coisa assim, isso é uma pergunta que, inclusive, vocês podem colocar para o empregador, no sentido de, não só isso, tipo, olha, mas tem algum apoio, tem algum subsídio? Tudo isso faz parte da negociação de vocês. Muito bom, legal. Hércules, aí a gente tem a Bruna que pergunta assim: sou desenvolvedora, sou produtora também viés Quebec, sendo uma província francófona, eu tenho uma boa docência em francês. Já é possível conseguir migrar? Eu vou te falar que hoje a nossa maior dificuldade é a questão do idioma, Bruna. Principalmente assim, porque, sendo bem honesto, muitas vezes as empresas têm possibilidades de contratar mais. Vamos supor, vamos falar um desenvolvedor X, né, um desenvolvedor Ruby, estou chutando, tá? Desenvolvedor Ruby. Às vezes a empresa vai abrir, você vai encontrar lá uma oferta de trabalho, né? Você encontrava até lá, um desenvolvedor Ruby na empresa X, tal. Acho que a empresa muitas vezes não vai contratar um desenvolvedor Ruby. A empresa, ela tem carga suficiente para abarcar 6, 7 profissionais. Muitas vezes, o que acontece, ela não preenche os 6 e 7. Ela vai contratar 3, porque a gente não consegue acessar, talvez aqui no Brasil, que talvez fique sabendo que aplique, 3 ou 4 pessoas que vão ter o nível de francês necessário para aquela vaga em específico. Então, eu falo assim, a chance com o francês, na verdade, é uma chance muito maior, né, inclusive de você disparar em torno em relação aos seus concorrentes. Então, assim, na verdade, hoje, o que muitas vezes de retorno da empresa, o que a gente mais escuta eu poderia ter chamado eu teria vaga para mais 3 ou 4, não chamo porque eu não acho esse profissional. Enquanto eu estiver ouvindo esse discurso, eu posso continuar te falando. Você tem uma boa chance, uma chance maior de passar na frente do mundo. Não. O Nelson pergunta algo que eu acho relevante também. Pessoas perceberam um pouco uma deficiência, né? Complica a imigração? Vou ser bem honesto, tá? Vou ser bem aberto em relação a isso. Para a empresa, não. Para a empresa está ali para poder te avaliar, por exemplo, se você é capaz, por exemplo, de executar aquele tipo de trabalho. E esse é o viés, né? A empresa ela olha somente para uma perspectiva de trabalho. Então, a empresa vai olhar para a perspectiva de trabalho, então ela vai olhar assim, você é capaz de executar isso aqui? Então, se você é capaz de executar isso aqui, você, para mim, é isso que importa. Entretanto, eu tenho que ser bem honesto com vocês, eu não posso deixar de virar e falar que é o seguinte, no momento que vocês forem fazer um processo de pedido de visto diretamente perante o governo federal, vocês vão ter que fazer 1 milhão de coisas, inclusive exames médicos. E acontece, do governo federal, não estou falando que é o caso, por exemplo, de questão de uma deficiência, né, de CPCD, alguma coisa relacionada a isso. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes, assim, se você tiver alguma condição que muitas vezes sobrecarregue muito o sistema de saúde, pode ser que seja negado. Então, por quê? Porque aí, por exemplo,
você como migrante temporário, né, teoricamente assim, a gente contribui aqui no todo o nosso recurso, né, tudo que a gente paga tem imposto, para direcionar que acaba sendo dirigido para o SUS. Lá, você acabou de chegar como migrante, você nunca contribuiu com nada. Então, teoricamente, seria injusto para aquele contribuinte que já está lá pagando já há tanto tempo. Então, por conta disso, para a parte de migração temporária, se for alguma perspectiva que sobrecarregue muito o sistema de saúde, vou te dar um exemplo aqui agora. Você, acho que não é a questão do caso, mas, por exemplo, assim, se você tem uma condição de que você necessita, por exemplo, de aquele negócio renal, sabe? Fazer hemodiálise, por exemplo, uma vez por semana. Eu não vou mentir para você, nesse caso vai ser um fator complicador, porque pode ser que seja negado ao longo desse processo, mas não vai ser negado pela empresa, vai ser negado por um oficial de imigração no momento de fazer a solicitação do visto. Então, assim, se você tiver alguma coisa, uma condição de sobrecarregue muito, eu estou mencionando, eu tenho que fazer hemodiálise toda semana, não posso mentir para vocês, tem que levar isso em consideração de que talvez possa ser recusado. Agora, se você não tem nada que influencie, né, essa perspectiva, nem só de execução do trabalho, mas também que não gere uma sobrecarga, colocando entre aspas, ainda do sistema de saúde, não vejo nenhum tipo de impedimento que possa ser aplicado, tá bom? E, assim, tentei explicar com o maior tato possível, porque, enfim, não quero também gerar uma expectativa ou frustrar uma pessoa posteriormente. Certo. Aqui a gente tem a pergunta da Paula, que ela queria saber se as entrevistas são feitas apenas em São Paulo. Então, Paula, a gente briga muito para que a gente abra uma parte das entrevistas como presencial. A gente tenta falar sempre, assim, deixa um cadinho, sabe? Deixa um cadinho para online, pelo menos, um pouquinho só, assim, nem seja 10%, 15%, porque o Brasil é um país muito vasto, e a gente sabe que o recurso, na verdade, que pagar para vir para uma entrevista e tudo. Entretanto, o que acontece é que até, assim, a gente já teve algumas durante a pandemia, que foram missões que a gente chamou, né, missões de recrutamento virtuais, aí foram online. Entretanto, a maioria das empresas hoje em dia, elas gostam de fazer entrevista presencial. Porque uma coisa é essa parte, mas a outra coisa é o feeling, né? É a parte de sentar diretamente com a pessoa do RH, que vai te explicar a cultura da empresa, que vai te explicar sobre isso, que vai fazer, enfim. E às vezes a gente ouve muito isso, que perde um pouco desse feeling na hora de achar esse profissional que esteja 100% engajado, que vai casar bem com essa necessidade exatamente da empresa, etc, etc. Então, até o momento, que eu vou virar para você falar que as entrevistas são presenciais. Se eu vou virar para você daqui 2 semanas e virar e falar assim, abrimos um pedaço para online, a gente vê. É um pedido que a gente faz, a gente entende a realidade do Brasil. Eu vou fazer essa promoção do Quebec no Pará, no Amapá, e eu tenho que ser bem honesto para eles. Para falar assim, infelizmente, até o momento tem que ir. Mas eu escuto o que vocês falam e a gente está tentando batalhar para que seja pelo menos um pedaço online, tá bom? A gente tem também uma pergunta aqui do Paulo, achei interessante, é outra área dele, né? Ele fala que ele tem visto americana, professor de língua, está estudando agora programação no Chile, né? Se ele consegue migrar para o Quebec com boas opções de emprego. Sim, na verdade, assim, a questão do visto americano não importa tanto no processo. Talvez vai ter alguma outra pergunta falando sobre a questão vinculada a... Como é que fala? Eu tenho cidadania europeia, que não sei o que. Não se aplica, gente. Um europeu tem que passar por quase o mesmo programa, difere que a gente, só vai ter um ou outro que vai estar aberto para a Europa que não vai estar para cá, então não muda. O visto americano não vai impactar tanto nessas ações, apesar de que são governos diferentes, plataformas diferentes, totalmente diferentes. Mas toda essa parte de machine learning, já ter algum tipo de experiência e até mesmo, né, já ter esse conhecimento do inglês, tudo isso conta ponto na hora desse processo. O que talvez vai faltar aí, que eu já vou falar de cara, dedique-se ao francês. Você tem boa chance, sim, de fazer esse processo de imigração o mais rápido possível. Bom demais. Aí a gente tem aqui o André, né? O André, inclusive, ele comentou bastante coisa e respondeu várias coisas para o pessoal durante a live, então acredito que ele esteja bem por dentro de todo o processo. E ele pergunta, no quesito vagas, é mais fácil conseguir a cancelação, não sei se falei direito em português, parcial ou integral? Depende da região. Na verdade, assim, só para contextualizar o pessoal, né? Porque às vezes
A gente vai abrir uma turma de francização, a gente tem que ter uma grande quantidade de alunos para poder fazer em determinados horários, então a gente tem que abarcar entender a realidade, principalmente do imigrante e da região em si. Então, quando eu virar e falar assim, de fato, às vezes a pessoa vai migrar agora, mas ela vai chegar e se dirigir ao CEGEP, ao centro universitário, que vai virar e falar assim, olha, ou não tem vaga, ou uma turma agora que se encaixa no seu horário, que seja, vamos supor, sexta-feira, 7 horas da noite, eu só vou ter para começar daqui 3 meses. Então, pode ser que você tenha esse atraso mesmo, porque você não tem uma formação de turma suficiente. Você vai precisar de uma quantidade de imigrantes para poder chegar e para poder se aplicar. Normalmente, a francização integral, ela costuma ir mais rápido, porque você já consegue encaixar em turmas, e aí esse é o ponto, né? Aí, no caso, o que tem que ser levado em consideração, uma vez que vai ser, né, tempo integral o dia inteiro ali do negócio, vai ser levado principalmente somente o nível. Então, qual que é a próxima turma que já vai estar de nível iniciante, começando de nível integral? Tá. A francização, que ela é do tempo parcial, não só vai ter que ser levada em consideração de nível, mas também dos horários que você tem disponível para poder estudar. Então, talvez a pessoa, por exemplo, vai virar e falar assim, olha, né, mas o próximo nível, por exemplo, de B2, que vai ter de aprendizado, né, que vai ter nesse horário que você só tem disponível, né, tantas vezes por semana, só vai começar daqui 3 meses. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas normalmente o de integral, principalmente tem muita gente que migra, né, os cônjuges, né, que talvez não tenham muito conhecimento, então tem uma gama de pessoas que chegam principalmente com esse nível de francês débutant. Então, nesse sentido, é mais fácil de achar o integral. Beleza? Mas, gente, de novo... Pode falar. Não, só para poder finalizar, mas, de novo, depende muito da região, né, Denise? Depende da escola, depende da quantidade de professor, depende, né, são 17 regiões administrativas, então, né, obviamente, uma pessoa que vai estar estudando em Ottawa vai ter menos do que uma pessoa estudando na cidade de Quebec, então, menos influxo de imigrantes, então, tudo isso tem que ser levado. Legal demais, gente. A gente está passando, já passou, né, do nosso horário aqui, então vocês vão ter que passar algumas perguntas que vocês têm diretamente para o Hércules ou para mim. Escreve para mim! Escreve para mim, eu sou carente, eu respondo todos esses e-mails. Demora uns diazinhos, mas a gente escreve tudo. Ai, que legal. Toda a parte de imigração quanto de educação. Belezinha. Vocês estão vendo o e-mail aí dele, pessoal? Coloquem o e-mail já na agenda de vocês. Escrevam para o Hércules, ele vai responder. Ele mesmo está se prontificando. Isso é muito legal, eu agradeço imensamente, Hércules, porque nós temos muitas pessoas hoje aqui e realmente o pessoal está extremamente interessado em saber como emigrar para o Quebec. Né? Até eu estou pensando seriamente. Vou falar com você também. E aí, pessoal, quero muito... Vou tirar aqui. Acho que vocês já copiaram. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com o Hércules pelo LinkedIn, que eu coloquei aqui para vocês. E também podem me procurar, que eu faço contato com o Hércules também. E aí, as outras perguntinhas vocês vão fazendo aí para o Hércules, ou para mim também, eu posso ir encaminhando pelo LinkedIn ou pelo e-mail que o Hércules passou, tá bom? A gente não pode ficar muito mais além do horário, por isso que, infelizmente, a gente vai ter que ir parando por aqui. E, Hércules, queria muito agradecer você pela sua disponibilidade, mais uma vez, a sua prontidão, a excelência com que você preparou esse material, que você fez essa live, assim, impossível agradecer você suficientemente. Então, muito obrigada mesmo, viu, por você ser o nosso parceiro. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, prazer ver essa motivação do pessoal, na verdade, isso é o que torna o nosso trabalho mais divertido. Eu adoro, na verdade, essa parte de ter contato com vocês para poder falar, gente, é uma via possível, o que vai precisar de vocês é de um pouquinho de dedicação, um pouquinho de reflexão sobre onde você está e onde você quer chegar, e principalmente de um pouquinho de francês. E o resto vai se abrindo. E assim, conto com vocês para o próximo convite. É um prazer estar aqui de novo. Com certeza. Pelo jeito vai bombar, né? O pessoal estava esperando. Inclusive, eu quero até colocar algumas mensagenzinhas aqui, ó. O André falou, fala, Hércules, pensei nessa live de... Ai, meu Deus, gente. Pensei nessa live o dia todo. Gente, o pessoal estava doido para te ver, ó. Doido. A gente tem aqui Tô famoso. Muito. Eu tô boba de ver o quanto... Teve um aqui que falou assim, que ele tá... O Iglar respondeu o desejo dele, trazer você aqui para falar. E eu quero dizer que foi eu que busquei o Hércules, tá, gente? Então, fui eu que fiz isso.
E continue chamando, gente. Quanto mais você chama, mais eu sou convocado de volta. Com certeza. Aí temos o Matheus que fala, Hércules, foi massa. Toda palestra sua que assisto aprendo um pouco mais. Muito legal. Temos o Bruno aqui que agradeceu, a Belisal, que está sempre com a gente. Mas a gente tem tanta mensagem, é impossível mostrar, né? Aqui, o Antônio está perguntando, qual é esse e-mail que está na amostra nas dúvidas? Deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal. Me fala se está certo, é QC. Isso, QC de Quebec, isso, QC de Quebec, ponto São Paulo, sem acento, sem nada, @international, de internacional, né, em inglês, ponto GC, ponto CA. Esse é o nosso e-mail de atendimento ao público do governo. CA, né? CA, de Canadá. Isso. QC.São Paulo, @international. International, gente. Isso, international em inglês, tá, gente. Isso. GC.ca, deixa eu colocar aqui. E aí vocês copiem e entrem em contato com ele, tá bom? O LinkedIn já está aqui no chat, tá bom? Eu não sei o nome dele, o nome do perfil dele é Cortes do Mundo das Finanças. Já coloquei aqui no chat, mas eu vou pinar de novo para você ver, tá bom? Então, vou colocar o LinkedIn dele aqui. Mas, para quem não conseguir copiar o link dele, Hércules, com H no início, Custer, Kuster, tá bom? Só procurar lá, que é um nome diferente e muito... Ih, vai achar rapidinho, soltou o Hércules, já vai chegar. Só estar ele lá. E, gente, é isso, um então. prazer. Quero agradecer todos vocês por terem ficado aqui com a gente. Hércules, extremamente grato por você estar aqui com a gente. Pessoal, continuem conversando com a gente, comigo, com o Hércules e entre vocês depois dessa live, tá? Hércules, muito obrigada mesmo. Ótima noite para você. Ótimo fim de ano para todo mundo, porque essa é a última live desse ano, tá bom? Mas a gente volta no dia 4 de janeiro para fazer uma live muito legal comigo, com uma pessoa lá da Suécia. Hércules, muito obrigada. Bom fim de ano para você. Tudo de bom. Bom Natal, bom ano novo, muito sucesso, muita saúde e muito dinheiro na bolsa. Obrigada, boa, gente. Que a gente mais quer. Valeu, gente. Abraço. Obrigada, pessoal. Até. Tchau, tchau. Eu agora estou participando de algumas entrevistas em inglês, estou achando que eu estou mais confiante. E o curso da DIL de inglês estou achando fenomenal a parte de vocabulário, né, bem da área tech, assim. Então, eu até anotei algumas coisas, assim, tipo questão de pontos positivos. A plataforma visualmente é muito agradável, né, então é muito confortável de estudar na plataforma da DIL. Então, eu acho também que vocês têm uma excelente metodologia, porque vocês passam por todas as skills, né, da parte de inglês, né? Então, eu acho muito legal essa parte. A parte dos vídeos é bem legal, eu gosto bastante dessa parte, que são assuntos assim mais descontraídos, então a gente não é aquela coisa tão formal, então é bacana para... eu já fiz entrevistas em inglês, a gente sabe que muitas vezes... foge um pouco daquela formalidade, assim, né? Então é bom ter um pouco desse jogo de cintura, digamos assim. Eu gostei bastante das aulas, principalmente porque os professores são internacionais, né? Eles são de outros países. Eu fiz bastante aula com professores nigerianos e, assim, a didática deles é incrível. Muito boa mesmo, eles explicam muito bem. Agora, o que eu tenho a dizer assim da parte pedagógica, né, que eu gostei muito, e que são 2 pontos que acho que vale a pena citar muito aqui. Vou falar não de forma diferente, mas acho que no que faz sentido. O primeiro ponto é que a contextualização, o assunto está dentro de TI, vocabulário de TI, então isso daí já te põe numa posição muito privilegiada em termos de curso, né? Era o que se eu tivesse encontrado isso antes, talvez eu não tivesse feito as outras 2 plataformas.